Olá, gente, tudo bem? Bom, muito bom. Hoje eu vou dar início ao nosso segundo tema do módulo, aonde a gente vai adentrar mais em uma arte que eu comecei a falar um pouquinho no tema anterior, tá? Vamos lá então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, porque aí vocês podem me ver e podem também ver o slide, né? Nesse caso, para quem está sem o módulo, não tem o módulo, quiser anotar alguma coisa, é interessante, certo, gente? Então, vamos lá. Então, nesse segundo tema, nós vamos ver sobre as mensagens visuais, né? Como são elas, o que é que elas nos trazem, quais são essas mensagens visuais, certo? Bom, as mensagens visuais tá dentro daquilo que nós começamos a falar, que é o grafite, né? O grafite são as mensagens visuais. Mas existe uma grande diferença e, infelizmente, as pessoas confundem o grafite com a pichação. Então, em especial, vou falar sobre isso. Depois eu vou trazer um pouquinho da história de como foi, de onde foi que surgiu essa ideia do homem em colocar as suas marcas nas paredes. E aí a gente, no final, eu vou passar a atividade, né? Quem quiser já pode ir anotando, pegando logo o caderno, certo? Para anotar a atividade. Tá? Vamos lá, então. Mensagens visuais. Dessa imagem aqui, vocês já podem ter uma ideia, né? Do que é. Certo? Vamos lá, então. Bom, grafite versus pichação. Existe uma diferença drástica sobre o que é grafite e o que é pichação. Um é totalmente diferente de outro. E, a partir de hoje, vocês não podem mais confundir. Grafite é uma coisa, pichação é outra. Então, primeiro eu vou falar sobre o grafite. Em sua essência, é arte, gente. Por que ela é arte? Porque compõe vários aspectos. Tem o uso das cores, das formas, das letras, das dimensões, das frases, das palavras, e faz parte é uma composição artística que faz parte de um espaço físico que foi autorizado pelo dono a ser produzido aquela arte, certo? Então, primeira coisa, grafite é arte, arte de rua, tá? Já a pichação é uma coisa totalmente diferente. Historicamente, já era usada para demarcar os espaços, Os espaços de quem? Das gangues de Nova York. Existiam muitas. Lembrando que o grafite, tanto o grafite quanto a pichação, tá, gente? Em Nova York, desde o período que surgiu o movimento hip hop, certo? As gangues, elas utilizavam muito essas palavras de ordem, mas a diferença da pichação para o grafite é que os símbolos que são utilizados por essas gangues, nós, como pessoas comuns, que não fazemos parte desse núcleo, a gente não compreende. Para a gente é só rabiscos, a gente não entende. Então, só aqueles que fazem parte da mesma gangue ou do mesmo grupo é que compreende. Ainda tem isso, essa confusão. Um grupo tem uma escrita de uma coisa, o outro grupo, outra gangue, tem uma marca diferente. Então, assim, existe até uma briga, E outro detalhe, as pichações só são feitas em monumentos, em paredes
de muros, né, em prédios, e além de não ter autorização, tem a questão do risco, né, que essas pessoas passam para conseguir deixar a sua marca, que só eles entendem, né? Quanto mais alto for o prédio, mais, digamos assim, mais região eles conseguem dominar, porque a marca deles fica naquele local. Então, é como se aquele prédio fosse daquela gangue, né? Tem isso. Então, assim, o pichador só é reconhecido pelo seu grupo, aqueles do seu grupo, da sua gangue. Já o grafiteiro, não, né? Ele tem um reconhecimento da sociedade. Por quê? Porque ele é um artista, certo? Aí agora eu vou botar aqui a foto, primeiro do grafite, para vocês terem uma ideia nítida, tá? Aqui a gente tem, lembrando o que? A composição artística, né? Nós temos as cores, nós temos as formas, nós temos o volume, nós temos a sombra, certo? Tem aqui, olha, a frase, quem compreende inglês pode traduzir, certo? Então, é algo que você vê, você compreende, te traz uma mensagem. Já essa aqui, gente, não tem condições de compreender, né? É uma bagunça, é uma coisa por cima da outra, tem até umas palavras que você consegue entender, mas geralmente é algo muito sujo. A gente olha para essa parede, olha que diferença dessa para essa, e aqui é na rua, se vocês observarem, ó, é uma escadaria de algum prédio. E aqui, gente, foi autorizado. E eu vou falar desse artista agora. Quem é esse artista que faz esse trabalho? E como é o estilo de trabalho dele? Certo? É grafite, mas existe uma característica no grafite, tá bom? E eu vou falar sobre ela agora. Bom, Banksy. Banksy tem algo muito interessante, né, na história dele. Ele tem 20 anos de carreira artística, né, de artista da rua, e durante esse tempo todo, gente, olha aqui a curiosidade, dizem que nunca viram seu rosto. Nunca viram seu rosto. Então, assim, ele se tornou famoso não só por conta do seu trabalho, que eu vou mostrar vários trabalhos, várias imagens de trabalhos dele, que ele é reconhecido pelo mundo inteiro, tá? Viajou por vários lugares, deixou a sua marca. Mas também por essa questão. É um artista que você não sabe quem é, né? Você nunca viu o rosto, né? Então, existe esse mistério todo em torno desse artista, né? Olha só os países que ele, né, já visitou e já deixou a sua marca, né? Apesar de ter surgido na Inglaterra, ele deixou a sua marca na Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Israel, Jamaica e Palestina. Aqui no Brasil, eu não sei se ele chegou a vir, né? Eu posso até dar uma pesquisada e depois trazer essa informação para você, tá bom? Antes que vocês tenham a curiosidade de perguntar, certo? E vocês podem deixar o comentário de vocês no canal, tá, gente? Por favor, e deixe também, ó, seu like para o nosso canal, ó, cada vez mais crescer, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Em qualquer lugar, suas obras geram impacto. Por quê? Porque nas obras de Banksy, né, vocês vão ver as fotos, tem muita sátira, ele mistura filosofia, política, crítica, repressão, humor, sociologia e arte, é óbvio, né? Ele usa a cidade para espalhar suas mensagens poderosas. É por isso que ele é tão reconhecido. É diferente de você ir para uma galeria de arte, que é algo fechado, que muitas vezes você precisa de um convite, né, para estar lá. Não, ele é um artista da rua. Então, apesar de ter esse mistério de não saber qual é o rosto dele, mas a arte dele é reconhecida. Porque a técnica que ele usa é esta aqui, ó, stencil. O que seria isso? O stencil é aquele trabalho em que a gente, digamos assim, de uma forma bem tranquila para que vocês compreendam, é um molde,
que o artista faz anteriormente esse molde, coloca na parede, vem com spray, depois que ele deixou lá o seu spray, usando cores e tudo, né, dando essa forma, ele tira esse molde e sai a imagem. Então, por ser tão rápido, né, o trabalho dele é feito espalhado em vários lugares dos países, né, que ele já participou, né, já... Desculpa, gente, já visitou, certo? Então, assim, ele consegue abraçar um público muito grande, tá? E com isso ele espalha suas fortes declarações, né, de protesto, de crítica à repressão, utilizando também o humor, tá? Então aqui é uma imagem dele, né, que ele criou, aqui é na Palestina, em um dos campos de refugiados da Palestina, aonde, olha só, gente, aqui a parte do humor, que é, né? A gente está vendo que aqui é um soldado, né? Um soldado por conta né, da roupa dele. E esse soldado está em posição de, como se estivesse sendo revistado, né? E aqui nós temos também uma criança, uma menina que está revistando esse soldado. Então, assim, além de ser belo, diferente, né? Tem essa questão do humor. E aqui, se vocês observarem, ó, é um estabelecimento. Então, assim, todo o trabalho de Banksy, ele é autorizado, tá, gente? É autorizado. Então, vocês nunca vão ver um trabalho dele sendo repreendido, porque é autorizado. Até porque ele é conhecido mundialmente, né? Vamos lá, então. Agora sim, eu vou mostrar outras obras dele. E aí, depois, vocês podem comentar, falar, né? De qual gostou, né? Tem algumas que são bem interessantes. Essa daqui, por exemplo, se vocês observarem, ó, tá dentro de uma casa, certo? E é um pedaço, gente, de parede, literalmente, né? Essa pessoa, acho que gostou tanto do trabalho dele que colocou, né, esse pedaço de parede dentro de casa, como se fosse realmente uma obra de arte. É uma obra de arte, né? Um quadro, né? E aqui, qual é digamos assim, a graça desse desenho, né? A gente vê que aqui ele aproveitou essa falha, né? Vocês estão vendo que aqui a gente vê o ferro e fez um coração. E se vocês observarem direitinho, né, tem essa criança aqui que está brincando de bloquinhos. É como se a criança, com esse martelinho, tivesse quebrado essa parede, formado esse coração, e desses blocos aqui que ela tirou, ela formou esses aqui. Então tem esse jogo assim de mensagens, né? E aí cada um tem a sua interpretação, né? Eu achei belíssimo, tem várias, gente, várias, mas eu escolhi essa daí porque eu achei bem interessante. Não sei você, né? Deixa eu trazer para cá. Aqui, vamos lá, aqui, no cantinho. Bom, aqui é outro também que ele faz uma crítica, questão da violência, né? Que aqui é um rapaz que como se estivesse protestando. E aqui, né? A gente pensa logo, ele vai jogar aquele coquetel molotov, né? Mas o que foi que ele fez? Ele substituiu, né, esse coquetel molotov pelas flores, né? Por um buquê de flores. Então, assim, diga não à violência, né? Literalmente. Certo? Agora, o próximo, deixa eu vir para cá para cima, que vocês vão achar bem interessante. Vamos lá. E aqui a gente tem, gente, essa figura conhecidíssima, né? Steve Jobs, que ele tá com a cara muito suspeita aqui, né? E aqui a gente tem ele carregando uma espécie de saco. Agora, o que tem dentro desse saco? Né? Então, assim, não é só pessoas desconhecidas, mas também pessoas conhecidas também ele fez essa homenagem. Certo?
Mais outras aqui. Olha, outra figura famosíssima, nossa Mona Lisa. Só que ela aqui está bem moderna, né? Está preparada para a guerra. Percebam aqui, ó. Aqui nós temos alguns rabiscos, né? De pichação, ou seja, ele utilizou esse espaço aqui, que tinha pichação, pediu autorização, é óbvio, e fez o seu trabalho, cobriu, né, essa parte feia que é a pichação com arte. E nós temos aqui outra brincadeira que ele faz, né, gente? Que é uma mulher, né? A gente vê por causa do sapato, não é uma criança, não é uma menina, mas é uma mulher que está caindo com esse carrinho de compra. E aí já várias interpretações a gente pode ter, né? Desse carrinho de compras. Certo, gente? Então aqui é uma das, tá? Tem muitas, quem tiver curiosidade, é só botar no Google, né? Banksy, né? Esse artista aqui maravilhoso, quiser saber mais até sobre a história da vida dele, para a gente não se estender muito, tá? Vamos lá então. Bom, onde foi que surgiu essa ideia do homem, né, deixar nas paredes a sua marca? Foram nas cavernas, nos muros e nos tetos. Aonde? Que período? Justamente, esse mesmo que vocês estão pensando, na pré-história. Então, aqui a gente tem essa imagem que eu achei interessante. Por quê? Porque esse estilo de pintura aqui na parede, olha, gente, que aqui é na pré-história, lembra muito a técnica do stencil, não é verdade? Pois é, né? Você olhar, ver logo, lembra muito. Então, os desenhos e as pinturas nas paredes das cavernas rupestres não tinham a mesma intenção que hoje nós temos, né? Os grafiteiros têm em estar colocando a sua arte nas paredes, não. Mas a intenção é a mesma, que é deixar a sua marca para o mundo, ou seja, o seu sinal, certo? Então, a função dessas pinturas, que nós vamos ver outras também, feita nas paredes das cavernas há milhares de anos. Gente, isso aqui tem milhares de anos, certo? Tem um sentido que é muito discutido até hoje. Tem historiadores, né, que estudam, historiadores da arte, tá, gente? Estudam, né, como é que foi que na pré-história, que não se tinha conhecimento como nós temos hoje, foi feita essas pinturas, e se a gente for observar os detalhes que eles colocam, é bem interessante, gente, certo? Vamos lá, então. Então, isso é chamado de arte rupestre, tá? Então, há milhares de anos, os homens deixou essas imagens gravadas, não tem só essa, não. E tem no mundo inteiro, gente. E aqui no Brasil, o que tem de imagens rupestres, vocês nem imaginam, certo? Então, o homem deixou imagens gravadas ou pintadas em rochas e cavernas. E o que é que eles faziam? Representava o seu cotidiano e a vida nas comunidades, tá? Então, essa manifestação artística é chamada de arte rupestre e pode ser encontrada tanto nos abrigos quanto nas cavernas, nos tetos rochosos e também nas rochas ao ar livre, tá? Na época da pré-história. No Brasil, como eu falei, né? As pinturas, elas datam, gente, de 12.000 antes de Cristo. 12.000 anos. Imagine aí quanto tempo tem essas pinturas que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? E onde foram encontradas? No Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. Nesse Parque Nacional, é o parque onde a gente tem o maior acervo, né, de arte rupestre, né, que existe. Seus desenhos, né, seus esboços dos animais, pessoas, plantas e objetos, né, é o que estão mais em evidência nessas pinturas e nessas gravuras, tá?
eles faziam o quê? Eles registravam tudo aquilo que acontecia na vida deles, tá? E também nos seus cultos, né? Nos seus cultos. E outro detalhe, gente, uma curiosidade aqui que eu não coloquei nos slides, mas é interessante. A intenção dos homens das cavernas em fazer as imagens, principalmente dos animais, era que eles acreditavam que no momento que eles colocassem a imagem do animal na parede, eles iriam capturar o espírito desse animal e no momento em que eles fossem caçar esse animal, eles teriam sucesso. Então, para eles, né, essa questão de retratar os animais não era só para contar como foi, não. É realmente acreditar, né, que eles teriam sucesso nessa caça se eles fizessem o desenho desses animais, certo? Então, aqui a gente tem, olha, aqui, gente, tá vendo? Aqui é do lado de fora, tá? Do lado de fora, não é do lado de dentro da caverna, não, tá certo? Do lado de fora. E aqui a gente tem, ó, aqui é em Pernambuco, certo? No Parque Nacional de Catimbau, Pernambuco. Agora a gente vai ver outra imagem, também é do lado de fora, certo? Aqui é, além daquela imagem que nós vimos anteriormente, tem outra imagem no Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? No Piauí, certo? Opa. Então, gente, tem várias também, várias e várias imagens, né? Esses lugares aqui podem ser visitados, mas não podem ser tocados, porque é questão de preservação mesmo, e hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que vandaliza, né? O local, não respeita a arte, né? Bom, então aí eu finalizo a aula, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandam um zap e a gente vai conversando, tá bom? Agora vamos para as atividades. Então, aqui a gente tem, ó, gente, a primeira atividade. Essas atividades aqui, gente, estão no módulo, tá? Então, aqui é em especial para quem não tem módulo. Aqui, quem não tem módulo pode estar acessando o vídeo a hora que quiser, vai estar lá disponível no canal, certo? E pode estar anotando. A primeira atividade vai estar observando as imagens aqui. A gente percebe que a primeira é uma pichação e a segunda é um grafite. E vai dizer quais são as semelhanças e diferenças entre o grafite, esse grafite e essa pichação. Aí vai colocar o tipo de letra, qual é a diferença de um para o outro, qual é a semelhança de um para o outro. Então, aqui a pichação, você vai colocar a diferença e a semelhança, se tiver, né, gente? Que aí fica bem claro, né? A imagem, os locais, a intenção. Então, tudo isso vocês vão colocar. O segundo é no caderno de vocês, aí todos vão ter que fazer. Vocês vão produzir um texto, aí é uma opinião de vocês, deixando bem claro a sua impressão sobre o grafite e a pichação. Tentem colocar aquilo que vocês aprenderam, e aí vocês terão uma ideia e criarão o seu próprio conceito, né? Daquilo que eu falei na aula, daquilo que eu mostrei, certo? Pode também, para ajudar nesse texto, pegar as informações ou no site, ou então aqui mesmo, né, na aula ou no módulo, tá? Então, essa é a segunda atividade. A terceira atividade também vocês vão escrever. Quais são as diferenças entre o que fazem os homens da pré-história, certo? E o que fazem os grafiteiros de hoje para deixar as suas marcas nas paredes, né? Qual é a diferença de um para o outro?
Isso aí também, né? Vocês podem pegar no módulo, vocês podem também ver aqui no vídeo, certo? E vocês vão escrever. E escrever também sobre os materiais e as intenções, né? Vão descrever a diferença de um para o outro, certo? Então, essa terceira atividade é um pouco diferente dessa, da primeira, tá? Vamos lá prestar atenção, tá certo, gente? Então, deixa eu aqui fechar e falar com vocês. Vamos lá? Ok, olha eu aqui de novo. Então, gente, essa é a nossa primeira videoaula, tá? Vamos aí, vocês vão me ver, eu não vou ver vocês, mas a gente vai se organizando, né? Eu vou ver um dia para a gente ter uma aula ao vivo, certo? Se inscrevam lá no canal, eu vou estar colocando conteúdos, não só das nossas aulas, mas também outras coisas relacionadas à arte, né? E Pro Carol também. Então, gente, é importante que vocês entrem nesse canal, certo? Eu criei esse canal há muito tempo, eu já estava pensando em criar, mas agora, né, veio a oportunidade e estou aproveitando. Então, vão lá, se inscreva no canal, deixa, ó, seu like, que é importante, tá bom? Beijo e boa noite para vocês.